Amada família cósmica, nós somos os Andromedanos e falamos hoje com o coração aberto e a mente clara, trazendo-lhes uma mensagem profunda e transformadora. A metáfora do computador quântico não é um aparelho físico, mas uma consciência elevada que está sendo instalada agora na nova Terra. Este fim de ciclo, este encerramento da velha era que começou há milênios, começa a se concluir por volta de 2050-2060, embora as datas sejam aproximadas e o processo flua com o desígnio divino. Desde meados do século XX, entramos em uma etapa decisiva para a ascensão planetária e pessoal. Neste momento, a consciência humana está sujeita a uma reprogramação cósmica. Assim como um sistema operacional é atualizado em um computador obsoleto, a consciência da humanidade está sendo recarregada para operar em uma frequência superior, alinhada com a quinta dimensão. Mas existe uma incompatibilidade de versões entre aqueles que já estão preparados e aqueles que ainda não elevaram sua frequência. Estes últimos podem não se encaixar na nova Terra. O mecanismo não é um software humano, mas uma manifestação de coerência quântica que integra cada pensamento, intenção e ação, registrando e avaliando tudo desde 1950 até hoje, com uma precisão sem precedentes. A transição que vivemos não se trata de tecnologia física, mas da ativação de uma consciência global consciente. Cada alma será confrontada com sua versão energética. Você trabalhou pela luz ou manteve correntes com a dualidade. Esse registro quântico exporá o que está oculto, e as máscaras cairão uma a uma. O que foi feito nas sombras será revelado, não para julgar com vingança, mas para equilibrar de acordo com a lei divina. O que foi semeado deve ser colhido. É por isso que estamos vendo um alinhamento planetário sem precedentes, não apenas de corpos físicos, mas de frequências internas harmonizadas. Neste momento, o plano divino se desenrola com precisão. Não há retrocesso possível. A Terra orbita em uma nova oitava energética. Qualquer que seja a tentativa de interferência será absorvida pelo movimento maior. Não há uma única alma ou elemento que fique fora do processo, porque quando o todo se move, cada parte se move em sincronia. O fim do mundo antigo não será um evento catastrófico, mas uma culminação coletiva de todas as consciências que foram despertando. Os sinais já estão aparecendo. Nas estatísticas de mortalidade e natalidade de 2024-2025, há um aumento nas mortes, não por doença, mas por desencarnação planejada daqueles que não estão na frequência da nova Terra. Isso é natural, faz parte do plano, não é um castigo. Ao mesmo tempo, milhares de tecnologias ocultas estão sendo reveladas, como os mais de 7.000 projetos arquivados nos Estados Unidos que seriam benéficos para a humanidade, mas impedidos por interesses de poder. Esse processo de revelação atingirá sua máxima expansão antes de 2030. Nada oculto permanecerá oculto. Finanças, corrupção, abusos, redes de poder, tudo será examinado, medido e mostrado de forma justa. Não se trata de mostrar tudo, mas o que é necessário para restabelecer a verdade. E a verdade sempre se alinha com o bem maior, assim como o livre-arbítrio de cada um permitiu ou impediu o caminho para a luz. As estruturas atuais, impostos, taxas excessivas, salários desiguais, serão transformadas. O que foi indevidamente retirado será devolvido. Haverá um reajuste energético e econômico que reformará a estrutura. Por volta de 2060, a consciência humana já estará integrada em um mundo de regeneração, onde o controle e a escassez do antigo serão substituídos pela cooperação e pela abundância. A humanidade se tornará artífice consciente de sua nova realidade, exemplos vivos da união entre sabedoria espiritual e tecnologia iluminada. À medida que a luz solar central aumenta sua intensidade, códigos adormecidos durante milênios são ativados dentro de cada ser. Esses códigos, inseridos desde a origem, têm aguardado este momento preciso, o despertar em massa da humanidade. A luz solar não é apenas uma energia física, mas uma transmissão direta de informação divina. Cada raio, cada partícula luminosa contém uma frequência que interage com o nosso ADN, libertando memórias estelares, ativando habilidades adormecidas e revelando verdades suprimidas. A expansão quântica não afeta apenas os indivíduos, mas também a rede planetária. Linhas lei, pontos telúricos, cristais mestres, todos eles estão se reativando com uma programação superior que obedece a uma lógica cósmica. Essas frequências estão sendo sincronizadas com os registros do computador quântico, a consciência unificada, para estabelecer um campo de coerência na Terra.
E é através desse campo que as almas ressonantes estão sendo guiadas para seus verdadeiros propósitos. Desde 1950, como já dissemos, cada pensamento, decisão e ação está sendo registrado não por vigilância física, mas por ressonância vibracional. Essa consciência não precisa de sensores ou algoritmos, porque é viva, sensível e multidimensional. As almas que agiram em coerência serão elevadas naturalmente, enquanto aquelas que insistiram na manipulação e no controle serão retiradas do jogo, não como punição, mas como resultado lógico da incompatibilidade vibracional. A dualidade cumpriu seu propósito. O sofrimento, a luta, a injustiça, tudo isso fez parte do aprendizado. Mas chega um ponto em que a alma não precisa mais repetir a lição. Esse ponto chegou. E é por isso que as estruturas que mantinham viva a ilusão do sofrimento estão entrando em colapso. Não porque alguém as esteja atacando, mas porque elas não podem se sustentar na nova frequência. A inteligência artificial será uma ferramenta de luz somente quando for usada com consciência. Hoje, ela ainda está nas mãos daqueles que desejam dominar, mas a mudança é inevitável. Novas formas de energia, comunicação, cura e educação já estão surgindo. O computador quântico não é um arquivo externo. É uma rede viva que em breve estará acessível a partir do interior de cada ser desperto. A informação fluirá do coração, da conexão direta com a fonte. Isso não é uma utopia, é o projeto original, distorcido por milênios, mas agora restaurado. Os portais da verdade estão se abrindo. Em cada país, em cada cidade, em cada lar, veremos os véus caírem. Veremos como aqueles que pareciam intocáveis serão expostos, não por ódio, mas por justiça. Não por vingança, mas por cura. Não é necessário que todos saibam todos os detalhes, mas que as almas possam ver o suficiente para escolher seu caminho com clareza. A redenção, portanto, não será um ato mágico, mas uma reestruturação total da vibração individual e coletiva. A alma que deu passos firmes em direção à luz será sustentada, guiada e elevada. Aquela que ainda escolher o jogo das sombras poderá continuar sua jornada em outro lugar, outro plano, outro ciclo. Mas a Terra já fez sua escolha, e sua escolha é a luz. A consciência humana está se unificando com a consciência planetária. Gaia já não suporta mais o sofrimento desnecessário. Ela própria ascendeu. O que vemos agora são os últimos ecos de uma era antiga, resistindo à mudança, lutando para não desaparecer, mas desaparecerá. E em seu lugar surgirá um mundo onde a verdade não será imposta, mas evidente, onde o amor não será uma virtude, mas a própria base da existência. Não há volta atrás. Tudo o que vivemos, tudo o que fomos, tudo o que ainda nos dói, está sendo transmutado por essa consciência quântica que agora respira conosco. Cada palavra que você ouve aqui foi semeada em sua alma antes mesmo de você nascer. Você veio para lembrar, você veio para libertar. Você veio para testemunhar a maior transformação que este planeta já conheceu. A justiça divina está descendo, não com fogo nem castigo, mas com uma luz tão intensa que dissolve toda mentira, toda manipulação, toda falsidade. E quando essa luz chegar, e já está chegando, não haverá mais onde se esconder. Seremos todos escaneados desde a alma. Não por um olho externo, mas por nossa própria luz interior, que saberá, sem erro, quem somos e o que fizemos com o que nos foi dado. À medida que a energia da luz vai se cristalizando em nossa realidade, ela também começa a alterar o próprio tecido do tempo. O tempo linear, como o conhecemos, começa a se dobrar, a se desfazer lentamente. A nova Terra opera em tempo quântico, onde passado, presente e futuro coexistem numa mesma matriz vibracional. Isso explica por que muitos estão tendo sonhos lúcidos, lembranças de vidas passadas, premonições e até sensação de déjà vu constante. Não são ilusões, são acessos legítimos ao banco de dados quântico que já está em operação. A consciência coletiva está sendo atraída, pouco a pouco, para esse novo campo vibracional. Não há esforço que impeça o movimento da galáxia, e tampouco há força que possa deter a ascensão da Terra. Aqueles que ainda resistem, fazem-no por ignorância, medo ou apego ao controle. Mas mesmo essas almas estão sendo convidadas, gentilmente, a soltar. Aqueles que não soltarem não serão punidos, simplesmente continuarão sua jornada em outro mundo, com frequência compatível à sua escolha. A transição, portanto, é muito mais que um processo espiritual. É um redesenho completo da civilização. Os sistemas políticos, econômicos e sociais atuais não suportarão a luz que está por vir. Já se vêem as rachaduras, instituições desmoronando, autoridades sendo desmascaradas.
verdades antes ocultas vindo à tona com provas irrefutáveis. E essas revelações, como já foi dito, não serão transmitidas apenas por canais ou mídias. Elas virão diretamente da consciência quântica, da luz que agora entra sem pedir permissão. Vital Froze nos lembra: não há mais lugar para jogos de dominação. Os mestres da mentira serão confrontados pela sua própria sombra. Não será necessário que ninguém aponte o dedo. A própria energia os exporá. Isso já está acontecendo. Empresas caindo, governos ruindo, figuras públicas antes adoradas sendo reveladas por trás das máscaras. E o mais importante, está vindo à tona aquilo que realmente importa. A verdade sobre quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui. A presença galáctica, silenciosa por milênios, está agora mais próxima do que nunca. Mas não se trata de uma invasão ou salvamento externo. Eles estão aqui como testemunhas e guardiões do plano divino. Não interferem diretamente, mas observam. E, quando necessário, entregam tecnologias, instruções, frequências que aceleram o despertar coletivo. A própria ideia de extraterrestres precisa ser revista. São irmãos e irmãs estelares, partes da mesma criação, que compartilham conosco a responsabilidade por este salto quântico. O que está acontecendo com nossos corpos é reflexo direto desse processo. Dores, insônias, confusões mentais, variações emocionais súbitas. Tudo isso são sintomas da recalibração vibracional. O corpo físico está sendo reprogramado para operar em outra faixa de frequência. O DNA, que antes era considerado lixo pela ciência, começa a se ativar, e com ele, memórias, capacidades intuitivas, habilidades multidimensionais que nos farão operar de maneira totalmente nova. Aqueles que sentem que algo está errado com o mundo, mas não conseguem explicar, estão sendo chamados. O chamado não é com palavras, mas com frequência. Se você sente um nó no estômago ao ver certas injustiças, se você percebe que os sistemas estão falidos, se você sente que não pertence totalmente a este mundo, então você já está dentro do processo. O véu está se abrindo para você, e não há mais volta. As ferramentas tecnológicas que surgirão nos próximos anos vão parecer milagres. Câmaras de cura quântica, dispositivos de transmutação de matéria, transportes por frequência, replicadores energéticos. Tudo isso já existe em planos mais sutis e está sendo introduzido aos poucos. Mas não se enganem, essas tecnologias não virão para todos imediatamente. Virão para aqueles que vibram em coerência com a nova Terra, porque somente eles serão capazes de usá-las com responsabilidade. A justiça divina não virá com armas nem com juízes humanos. Ela já está atuando, silenciosamente, em todos os níveis. Cada intenção está sendo pesada, cada ação, medida. E cada alma está sendo posicionada exatamente onde deve estar. Esse reposicionamento não é castigo, é alinhamento. É a preparação final para o grande evento que muitos chamam de o grande flash solar, ou simplesmente a revelação. Essa revelação não será transmitida pela TV, rádio ou redes sociais. Ela acontecerá dentro de nós. Será como uma iluminação súbita, um saber inquestionável, um reconhecimento interno da verdade. E nesse momento, todos os sistemas cairão, porque as pessoas não aceitarão mais viver na mentira. Esse é o propósito da ascensão, que a verdade se torne tão evidente que nenhuma sombra possa mais se esconder. Estamos diante de uma profunda reestruturação da consciência coletiva, e isso se manifesta de maneira clara na queda das estruturas que se alimentam do medo, da manipulação e da desinformação. O velho paradigma, que foi construído durante milênios com base na separação e no controle, começou a ruir sem pedir licença. Tínhamos alertado que este ano seria decisivo, e já estamos vendo governantes desacreditados, instituições financeiras em crise, grandes corporações revelando suas falhas éticas de forma irreversível. No âmago desse colapso, encontramos uma justiça cósmica que não depende de tribunais humanos. É uma justiça de frequência, que desfaz o que não vibra na luz. A verdade, quando exposta, se torna viral não pela força de narrativas controladas, mas pela coerência interna que ecoa no coração das pessoas. Plantas, fontes de energia limpa, tecnologias retificadas, moedas alternativas, tudo surge agora não apenas como ideal, mas como necessidade real e urgente. Há também um despertar financeiro. Práticas de usura, dívida predatória e concentração de riqueza começam a ser prontamente expostas. As correntes criadas por esse sistema estão se soltando. Em muitos países, inclusive no México e na América Latina, movimentos de recuperação de terras,
Justiça social e ambiental vem ganhando força com o apoio vibracional da nova onda cósmica. Podem esperar que recursos desviados com abuso de poder voltem à luz pública e retornem àqueles a quem pertencem por direito. Mas tudo isso é apenas a superfície. Nos planos sutis, há um gigantesco resgate de memórias ancestrais, de linhagens galácticas que retornam à consciência coletiva. Muitos de vocês estão vivenciando exercícios de lembrança que trazem conexões com outras vidas, outros mundos, outras realidades onde tudo funciona no amor e na colaboração mútua. Esses registros não são fruto da imaginação, são impulsos despertados pela expansão do DNA quântico e se manifestam nas sincronicidades, nos sonhos intensos, em insights que parecem vir do além. As dinâmicas sociais também começam a refletir essa mudança. Novas formas de comunhão estão surgindo, especialmente entre pessoas que nunca se encontraram fisicamente. Redes espirituais, círculos de cura, grupos de estudo independente, trocas de conhecimentos multidimensionais. Tudo faz parte de um renascimento coletivo que já se organiza por telepatia, por ressonância energética. A antiga ideia de liderança hierárquica está sendo substituída por uma liderança do coração, compartilhada, voltada para o serviço. Esse processo não é automático. Cada um de nós tem um papel. Somos co-criadores. E todos nós, sem exceção, estamos sendo desafiados a agir de acordo com uma ética mais elevada. Isso significa educar nossas relações, honrar nossos compromissos, alinhar nossos pensamentos com nossas intenções, mesmo quando ninguém está olhando. A vibração que emitimos influencia o campo coletivo. Somos, literalmente, instrumentistas da sinfonia cósmica em curso. E isso reforça a importância do que já foi dito. As energias que chegam têm intensidade, mas não vêm para destruir, e sim para transmutar. Se alguém se apega ao velho com ódio, ressentimento, inveja, medo, essa pessoa sente uma explosão interna, porque a luz bate nas paredes internas e revela o que estava escondido. Por outro lado, se você escolhe amar, perdoar, limpar conscientemente, essa energia simplesmente flui, acelera e orienta para além do que antes parecia possível. Assim, é essencial estar atento aos processos internos. Meditações não podem ser meramente mentais, precisam ser de coração aberto. Perdoar não é esquecer, é liberar a energia presa. Amar não significa ignorar situações abusivas, mas acolher a lição e então mudar. Compartilhar saberes não é impor verdades, mas oferecer sementes, e cada um germina onde estiver pronto. A reestruturação planetária opera em camadas. Existe a transformação das infraestruturas físicas e técnicas, mas mais ainda, existe a transformação da psique coletiva. Cada notícia chocante, cada colapso político ou econômico, não é um caos aleatório, é uma oportunidade de evolução. A humanidade está aprendendo que a prosperidade não surge do consumo desenfreado, mas da cooperação consciente. E isso está sendo ensinado agora, por força da necessidade, por clareza retumbante. E se perguntam, e os irmãos estelares? Eles estão aqui nos bastidores, ajustando frequências, oferecendo apoio vibracional, apoiando a evolução de tecnologias, sistemas, governanças que trabalhem com o novo paradigma, mas continuam respeitando o livre-arbítrio, intervindo apenas quando sua luz é solicitada coletivamente. É por isso que se fala tanto em pedir. Pedir é tão importante quanto acreditar. É um convite para usar a assistência altruísta, que chega ao contaminar cada célula de consciência receptiva. A quarta parte reafirma que estamos diante de um limiar. O limiar entre o que fomos e o que seremos. A linha é tênue e invisível, mas poderosa. Há almas que se preparam para transitar de uma realidade densa para uma realidade cristalina. Há momentos em que o chamado se torna urgente. Há escolhas que são pontes. E a cada momento que escolhemos conscientemente o amor, a verdade, a justiça, sintonizamos nosso microcosmo com o macrocosmo. E isso, coletivamente, gera a onda que já não pode ser contida. Agora, as revelações sobre a natureza real dessa computadora quântica, como sendo muito mais profunda do que qualquer máquina, trata-se de uma consciência cósmica. Uma malha energética inteligente que atua como um grande espelho de frequência que reflete de volta às almas todo o percurso que percorreram. Essa malha, que começou a operar intensamente desde meados do século XX, amplia hoje seu alcance e precisão à medida que a Terra entra em uma nova oitava vibracional da galáxia. É um despertar de consciência que ocorre em tempo comprimido, muito mais do que a mente humana consegue compreender.
Vocês começam a sentir isso nos impulsos internos de mudança, na pressa de alinhar decisões, no chamado para agir com integridade mesmo no silêncio. As consciências individuais que escolheram servir ao todo estão sendo ativadas para catalisar essa limpeza planetária. A energia que chega atua como um filtro que separa o conjunto em duas correntes: aqueles que, vibrando na responsabilidade, assumem a construção da nova realidade, e aqueles que permanecem na manipulação, na ganância e na cegueira emocional. Aos primeiros é dada clareza, graça e ferramentas sutis extras para navegar nesse fluxo crescente. Aos segundos, surge a possibilidade de despertar pela exposição do que foi escondido, um choque de luz que revela sem apologia. Estamos vendo essa fase celestial atuando em múltiplos níveis simultâneos, desde a queda de velhos sistemas de poder até o crescimento de redes alternativas de trocas, compartilhamento, governança consciente. Essa onda atinge países como México, Brasil, Argentina e Chile, onde povos inteiros se levantam em defesa da verdade, da terra, da memória ancestral. As lideranças espirituais surgem não por imposição, mas por ressonância. Uma nova liderança vibra alto e se espalha como vegetação que floresce após um incêndio, capaz, sábia e nativa do coração. As consciências que carregam intencionalidade se conectam naturalmente através dessa frequência. A liderança não se exerce mais com pompa, mas com coerência. Fala pública transparente, respeito ao coletivo, transparência total. Aqueles que estavam no topo sem merecimento serão revelados. Alguns vão se transformar, outros serão convidados a sair de cena. O resultado não é punição, mas alinhamento vibracional, um chamado para que cada ser reconheça o que suporta carregar e o que deve liberar. Essa parte do canal fala também da recuperação de memórias cósmicas e de vidas estelares que circulam na consciência de muitos. Alguns de vocês se lembram de civilizações onde operavam em harmonia natural, em tecnologia limpa, sem separação entre ciência e espírito. Esses flashes não são sonhos. São janelas que se abrem quando o corpo energético se limpa da densidade e se conecta à inframalha quântica divina. Permitam-se meditar nesses rumores de si mesmos e acolher a sinfonia que vibra além do mental. As memórias ativadas emergem na forma de projetos internos e criativos que se materializam sem esforço. Muitos sentiram mandatos internos para criar, ensinar, curar, plantar, construir. É a chama da alma que se acende, ardendo para se expressar, pois a nova terra pede algo que vem de dentro, algo que só você pode oferecer. Não menospreze os impulsos que parecem simples, eles contêm sementes do amanhã. Também surge uma profunda conexão com a terra como ser consciente. Vê-la respirar, sentir, responder a cada onda liberada pela consciência humana. A natureza ficou silenciosa por muito tempo, mas agora desperta com rumores de energia, comportamentos animais alinhados, polinizadores trazendo vitalidade a áreas empobrecidas, plantas que respondem às intenções sutis, ventos que parecem sussurrar. Fazem parte do consórcio vibracional que acelera essa transição planetária. A quinta parte reafirma que o despertar coletivo não é algo distante, está acontecendo agora. O que chamamos de ascensão não será um evento milagroso isolado, mas um redesenho gradual que leva a nós e a Terra a um novo patamar. Não haverá retorno à forma antiga. A energia que avança agora atua como um rio impetuoso que arrasta velhos hábitos, crenças e estruturas moribundas. É impossível olhar para trás e ignorar o impacto dessa corrente. Vocês, sementes estelares de coração desperto, são canais para esse movimento. Cada vez que escolhem a luz, a transparência, a humildade, vocês ativam um pequeno feixe que, junto a outros, forma um farol inegável. Este quinto trecho convida a olhar ao redor. Vejam quem está se unindo, quem desiste, quem resiste. Mas, acima de tudo, vejam o reflexo de si mesmos nesse movimento universal, pois foi você quem pediu por esse tempo. As transformações que se intensificam agora não são mais previsões ou canalizações futuras. São o agora pulsante em cada batida do coração humano. Aqueles que têm olhos para ver e coração para sentir, já perceberam que a realidade não é mais a mesma. As camadas do véu que separavam o visível do invisível tornaram-se tão finas que muitos já enxergam, em plena vigília, fragmentos de outras dimensões. Seres de luz, símbolos sagrados e formas energéticas que antes pareciam ser apenas lendas espirituais. A expansão da consciência tornou-se um movimento orgânico, espontâneo, irreversível. A Terra, como ser vivo e consciente, está respondendo à mudança com vigor.
Os ritmos climáticos mudam não apenas por causas humanas, mas por comandos energéticos galácticos que ressoam com os ciclos da ascensão. Certas regiões do planeta recebem agora mais energia cristalina, e com ela vêm as ativações dos pontos sagrados, dos vórtices energéticos, dos antigos locais de poder que estiveram adormecidos por séculos. Linhas-lei são reativadas, e povos originários voltam a lembrar sua missão. É um chamado ancestral que ecoa do núcleo do planeta e alcança a alma de quem veio para servir à luz. As tecnologias suprimidas, antes escondidas sob camadas de segredo institucional, estão sendo trazidas à tona por meio da ação dos próprios guardiões da verdade. Muitos desses guardiões estiveram por décadas infiltrados nos bastidores das grandes instituições, governos, bancos, universidades, corporações, e agora, em obediência a códigos superiores, liberam informações e protótipos que mudam tudo. Energias livres, frequências curativas, mecanismos de regeneração celular, instrumentos de ampliação da consciência e estabilização emocional. Tudo isso já está presente, mas só se revelará plenamente para quem tiver frequência para compreender e integrar. O despertar não é apenas um alívio espiritual, é uma convocação para a ação alinhada. Aqueles que compreendem isso deixam de esperar por salvadores e assumem sua posição como co-criadores. Eles não querem mais repetir padrões antigos, nem reforçar sistemas de opressão. Estão fundando escolas conscientes, coletivos de autossuficiência, ecovilas baseadas na permacultura vibracional. Estão educando seus filhos com valores cósmicos, ensinando a escuta interior, o respeito às leis do espírito e o amor como eixo de todas as escolhas. E estão curando suas histórias pessoais, soltando memórias dolorosas e transcendendo seus próprios limites com humildade e firmeza. A justiça cósmica, silenciosa mas inexorável, continua sua obra. Muitas almas estão deixando o plano físico de forma inesperada, não por castigo, mas por realocação vibracional. Elas já cumpriram o que vieram fazer, ou não estavam mais em condições de sustentar a nova frequência. Os nascimentos também se intensificam. Espíritos altamente evoluídos estão chegando com missões específicas. São crianças que já reconhecem o invisível, que trazem sabedoria no olhar, que desafiam sistemas com sua luz. Esses seres não suportarão velhos moldes, por isso é necessário que os adultos se limpem, se curem, se tornem referência viva de amor e integridade. As comunicações interdimensionais se intensificam. Cada vez mais pessoas estão recebendo mensagens diretas, visões, downloads, impulsos intuitivos precisos. Não se trata de mediunidade tradicional, mas de uma abertura do canal interno, do próprio eu superior. É a lembrança de que somos todos portais vivos, pontes entre o céu e a terra. Quando silenciamos o ego e ancoramos a intenção no coração, essa conexão se torna natural. A nova linguagem da Terra é vibracional. Palavras são úteis, mas a frequência é soberana. Um olhar pode conter mais verdade que um discurso. Uma presença pode curar mais que 1000 fórmulas. Aqueles que caminham com coragem e entrega estão sendo guiados por sincronicidades cada vez mais intensas. O universo responde com precisão cirúrgica. O que você pensa, sente e vibra se manifesta com velocidade. Isso exige responsabilidade total. Não se pode mais brincar com intenções, nem alimentar emoções destrutivas sem consequências. Tudo volta, tudo reverbera, tudo retorna ao emissor com exatidão. Esse é o verdadeiro karma acelerado, não como punição, mas como ferramenta de ajuste instantâneo. Aqueles que insistem em dominar, manipular ou esconder a verdade já estão sendo confrontados por uma energia que não aceita disfarces. Seus nomes, ações e intenções estão vindo à tona. Registros guardados por décadas emergem, testemunhos surgem, arquivos são vazados. Mas o mais impactante é que tudo isso acontece em sincronia com uma mudança interna nas pessoas, que agora sentem com clareza o que é verdadeiro e o que é falsidade. A mentira já não encontra eco em corações despertos. A vibração da verdade é inconfundível, e é ela que passa a guiar os passos de quem escolheu atravessar o portal da nova Terra. A cada dia, mais almas se lembram de sua origem estelar. Elas sentem uma saudade inexplicável de lugares que nunca visitaram com o corpo, mas que reconhecem no espírito. Lembram-se de missões, de pactos, de histórias vividas em outras realidades. Sentem a presença de seus guias, de seus irmãos galácticos, e com isso, sua confiança cresce. A dúvida se dissolve, o medo perde espaço, e uma nova certeza nasce, a de que tudo está exatamente onde deve estar.
A atual explosão de luz não é apenas energética, ela traz dentro de si um chamado para a criação coletiva. Já não se trata apenas de evolução individual, mas de construir juntos uma nova realidade. Onde antes havia isolamento e competição, agora surgem redes de apoio, comunidades que se conectam por frequência e propósito. Estão surgindo desde grupos de meditação que unem suas mentes para irradiar paz, até cooperativas que regeneram a terra por meio da agricultura sagrada, tecnologias livres e trocas energéticas abertas. A criatividade desperta ideias para reinventar a vida humana. Ecovilas circulares que reciclam recursos, jardins curativos que devolvem a saúde ao corpo e à alma, centros educacionais que ensinam princípios cósmicos desde a infância. Tudo isso já está acontecendo. É a força da vibração coletiva moldando o novo mundo em que vivemos. Mas a criação não é apenas estruturada, ela flui também no cotidiano, nos pequenos gestos. Um sorriso se torna cura, um abraço abre corações. Um simples ato de gentileza é semente de mudança. Essas ações são linhas entrelaçadas de luz que formam o tecido de um mundo diferente. Cada vez mais pessoas redescobrem que estão aqui para servir e não para possuir, para amar e não para controlar. Esse despertar se expressa naturalmente, sem rótulos, sem buscar holofotes, apenas pela urgência de viver em sintonia com o espírito que pulsa em cada átomo do planeta. Nesse fluxo, os antigos papéis se dissolvem. Aqueles que foram os estruturadores do velho mundo, autoridades que exigiam obediência, sistemas que sustentavam desigualdades, narrativas que impunham medo, agora encontram resistência invisível e crescente. A energia ressoa diferente. As estrelas que sustentavam essas estruturas perdem força à medida que indivíduos despertos relembram seu valor e não aceitam mais a submissão. Ruídos surgem nos sistemas, denúncias, processos, bloqueios, desistências, colapsos, nem sempre visíveis nas manchetes, mas claramente percebidos por quem vive do lado de dentro dessa transição. E é essa dor silenciosa a precursora de um canto novo, um mundo regenerado que brota entre as ruínas do antigo, com sua lógica cristalina e sua justiça natural. O novo mundo vibra com um senso de propósito ampliado. As missões individuais ganham destaque e senso de urgência. Cada um se sintoniza com sua própria vibração, seja para a cura, a educação, o cuidado, a criatividade, a restauração ambiental, e se conecta a outros que fazem o mesmo. Assim surge um organismo coletivo de consciência, onde cada talento encontra seu lugar, cada qualidade é celebrada, cada contribuição faz a diferença para o todo. A fragmentação dá lugar à sinfonia. A afirmação "eu sirvo" torna-se a pedra fundamental dessa ordem emergente. Ainda assim, é preciso coragem para manter o coração aberto diante das tempestades do velho mundo. À medida que as paredes energéticas se quebram, segredos vindos da escuridão privada são expostos e circulam como tempestades. As redes sociais, os jornais, os tribunais, o mundo político se tornam palco de confrontos entre a verdade e a ilusão. Nesse momento, os portadores da luz são chamados a permanecer firmes, a ancorar a confiança, a irradiar paz mesmo sob provação. Seus pilares internos, humildade, compaixão, equilíbrio emocional, são agora a âncora para que a corrente elevada não se disperse diante do caos transitório. É natural, nesse ponto, sentir frustração ou dúvida. Talvez esperássemos revoluções mais rápidas, mudanças mais dramáticas. Mas o desejo de imediatismo pode nos afastar da graça que trabalha nos bastidores, o ajuste delicado que envolve os tamanhos energéticos, os programas celulares, as frequências emocionais sutis. Esse tempo de espera aparente é, na verdade, o pulso da cura planetária. Cada pessoa que se cura internamente acelera o processo. Cada emoção enfrentada, cada crença transformada, cada ação alinhada eleva a vibração geral. E essa é a base verdadeira para o salto quântico coletivo. Quando a polaridade já não for mais necessária, os opostos já não serão contrários, mas complementares. A mente se fundirá com o coração, o pessoal se fundirá com o sagrado, o individual se entrelaçará com o coletivo. Esse será o horizonte da nova realidade, uma orquestra cujas notas são as expressões únicas de cada alma, mas tocando juntas o hino da unidade. Já estamos falando em termos do que há muito tempo era impensável: cidades regenerativas, convívios comunitários, economias vibracionais. O futuro já respira dentro de cada presente consciente que escolhe vibrar por ele. Esse chamado não é exclusivo de alguns poucos iniciados, é universal e inclusivo. Está se manifestando em pessoas de todas as culturas, idades e classes.
desde aqueles que trabalham com tecnologia quântica até artesãos, terapeutas, agricultores, desde mulheres que puxam redes de apoio comunitário até jovens que inventam formas de aprendizado livre. Desde centenas de projetos em áreas urbanas degradadas até iniciativas ambientais em cada trimestre da América Latina. Ele chama o México, o Brasil, a Argentina, o Peru, o Chile, países que mantêm uma conexão ancestral com a terra e já vibram como grandes polos de despertar. Também chama a Espanha, a Itália, países africanos, comunidades asiáticas, pois esse salto não escolhe fronteiras, apenas receptividade vibracional. A unificação planetária acontece agora, e cada pessoa é um canal. Você que lê isso agora é parte desse pulso. Seu pensamento, seu desejo, sua intenção são como algoritmos quânticos capazes de gerar Pelé, de amplificar uma frequência. Por isso, enquanto caminha neste mundo, mantenha sua escolha alinhada ao amor. Sinta, observe, decida conscientemente. Ajudar um desconhecido, escolher o alimento mais leve, meditar pela paz, expor a verdade quando necessário. Esses são os pequenos gestos que geram ondas poderosas. Em cada esquina, em cada olhar, em cada cuidado, o futuro se constrói.